as quintas-feiras eu dei uma reposição de aula, né, devido ao feriado do Dia dos Professores e também a Semana Tecnológica, mas só que a frequência foi muito pequena, pessoal. Fiquei até preocupado aí, mas eu gravei as aulas, né? Ok, pessoal? Então, se caso haja dúvidas em relação ao assunto, né, a gente pode explicar novamente, né? Porque a última aula tinha acho que um ou dois alunos apenas, né? Então, mas eu deixei gravadas as aulas, ok? Então, pessoal, vamos continuar com a aula 11, tá bom? Então, na quinta-feira, pessoal, tanto é que talvez eu não dê mais essas aulas de substituição aí, porque a frequência foi baixa aí, tá bom? Embora não fiz a chamada, mas não teve muita gente que participou da aula. Mas a aula tá gravada, tá bom? Pessoal, vamos dar dar uma sequência à aula 11, né? Então, pessoal, aula 11 aqui, para quem não pôde assistir, né? E quem não viu a gravação ainda, então é sobre quantidade de movimento ainda, né? Esforços em superfícies móveis, tá bom? Então, pessoal, a única diferença, né, em relação aos demais exercícios, né, é em relação ao referencial. Então, aquela equação da, da, da força incidente sobre a superfície é sempre em relação ao referencial móvel, tá bom? Não ao referencial fixo. Ou seja, nunca em relação à velocidade absoluta, tá bom? É sempre em relação à velocidade relativa, ok, pessoal? É a única diferença, tá bom? Ok? Tá? Pessoal, continuando a aula 11, então veremos aqui nessa aula a equação da quantidade de movimento para diversas entradas e saídas. Então, pessoal, essa equação, a única diferença é que eu vou somar, né, as entradas, né, e subtrair as saídas, tá bom? Então, tanto para a parcela de pressão vezes área, como também pela quantidade de movimento, né, pela vazão em massa vezes a velocidade, ok? A única diferença é essa. Então, esse exercício já fiz, né, pessoal? Então, só para quem não pôde assistir a aula, essa velocidade de 15 metros por segundo é do referencial fixo, quem está aqui fora, tá bom? Então, é a mesma coisa, né? Você está sentado no banquinho lá da estação de metrô, né? E você vê uma pessoa andando lá dentro do vagão, né? Então, a velocidade que você enxerga, né? É a velocidade do trem, né? Mais a da pessoa, ok? Então, por exemplo, 15 metros por segundo, né? É a velocidade absoluta, né? Ou seja, a velocidade aqui do suporte, né? Mais a velocidade aqui do fluido, ok? Então, quem está aqui fora, no referencial fixo, enxerga, né? Os 15 metros por segundo. Mas em relação ao referencial móvel, é apenas 6, tá bom? Ok? E os 15 é o 6 mais 9. Então, quem está de fora vê 15, tudo bem? Então, a única diferença em relação aos demais exercícios, né, é em relação à velocidade relativa, tá bom? Então, pessoal, vamos para o exercício 2 aqui, que eu tenho aqui duas entradas e uma saída, ok? Então, o barco da figura tem um sistema de propulsão que consiste numa bomba que succiona a água, né, de peso específico 10 a quarta newton por metro cúbico, na proa, né, ou seja, aqui na parte frontal da embarcação, e recalca aqui na popa, tá bom? Todos os tubos têm diâmetro de 50 milímetros de diâmetro e a vazão na saída é 50 litros por segundo. Então, calcular a força de propulsão no instante da partida com o barco em repouso, né? Então, pessoal, admite que a pressão nas entradas e saída seja praticamente nula, né? Ou seja, praticamente igual a zero. Ou seja, pessoal, então, essa tubulação encontra-se no mesmo plano. Então, antes de mais nada, pessoal, esse sisteminha aqui dessa embarcação é muito parecido com o do jet ski, tá bom?
Então, é uma bomba que succiona a água da proa e recalca aqui na polpa, tá bom? Ok, pessoal? Então, essas três tubulações estão no mesmo plano. Qual a pressão nesse plano aqui, pessoal? É gama H, né? Tudo bem? Gama H, lembra da teoria de Stevin no semestre passado? Pressão é gama H? Ou seja, essa altura, como essa altura é muito pequenininha, pessoal, esse H é praticamente zero, desprezível. Então, pressão é gama 10 a quarta vezes um H muito pequeno. Então, essa pressão aqui, né, ela pode ser desprezada, né? Ok? Então, as pressões, tanto, estou chamando a, e 2 as entradas da polpa, né? Tudo bem? Da proa. E vou chamar aqui 3 a saída, ok? Ver se eu tenho uma figura melhorzinha aqui, pessoal. Quem quiser tentar arriscar fazer o exercício aí, enquanto eu pego uma figura melhor aqui, pessoal, vou dar uma melhorada aqui nessa figura aqui. Só acho uma figura melhor aqui, melhoradinha aqui. Vamos lá, pessoal, só mais um minutinho aqui. Uma figura um pouquinho melhor aqui. Aqui. Melhoradinha aqui. Vamos lá, pessoal, então, vamos resolver o exercício, então. Deixa eu abrir o arquivo da resolução dos exercícios aqui. Vamos resolver o exercício aqui.
Ok, pessoal, então, que o enunciado aqui, né? Então, vamos começar a resolver o exercício aqui. Vamos lá, pessoal, vou pegar. Então, pessoal, antes de mais nada, né? Então, temos aí múltipla entrada, né? E uma saída, tá bom? Essa equação genérica, né? Da força é, que o escoamento gera sobre as superfícies, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, temos mais de uma entrada, né? Temos duas entradas, né? A água entra pela polpa, né? Dos dois lados, né? Aqui nos dois lados e sai aqui por três, né? Então, entra por um e por dois e sai por três, ok? Deixa eu dar uma... Né? Então, pessoal, na linguagem náutica, né? Então, o lado direito é boreste e o lado esquerdo, né, é bombordo, né? Então, temos aí uma entrada aqui pela boreste e uma pela bombordo aqui, né? E a proa e aqui a popa, tá bom? Só vai ficar o seguinte aqui. Fica... Então, pessoal, só vou considerar aqui, pessoal, somente a força na direção X, tá bom? Então, vou aqui na equaçãozinha aqui. Então, PI. Aí, aqui. Entra aqui. Menos. S, S.
É o seguinte, aqui, ó. Só me interessa, né, a direção, a força na direção X, tá bom? Porque o barco ele tem que andar para frente, tá bom? Ok? Não para os lados, ok? Ele não está fazendo uma manobra, né? Aqui, ó. Então, ó, a força de propulsão no instante da partida, né? Então, o barco não está realizando nenhuma manobra. Então, o que interessa é apenas a força na direção X aqui, tá bom? Ó, então, vai ficar Fsx, né? É P1 A1, né? Mais A2 menos P3 A3 mais M V1 mais QM V2. Vamos mexer aqui no desenho aqui um pouquinho. Pessoal, aqui as pressões aqui, né? É como ela.
todos os pontos estão no mesmo plano, e essa altura aqui é muito pequena, né? Porque pressão é gama H, né? Então, gama 10 a quarta, o H praticamente nulo, né? Então, essas pressões acabam sumindo aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Então, vai sobrar apenas aqui, pessoal, aqui, a pressão aqui é zero aqui, né? A pressão aqui é aproximadamente zero aqui. Vale zero. Aqui também. Tanto P1 como P2 como P3, tá bom? É zero aqui também, pessoal. Zero. Então vai sobrar o quê, pessoal? Isso aqui é zero, né? P1 é zero. P2 é... Então vai ficar QM V1. QM V1. Menos QM V2 aqui. Menos QM V2 aqui. Ok, então aqui é zero, né? As pressões são zero, né? Aqui nem precisa. Deixa eu pôr aqui. P1 é zero. Deixa eu detalhar aqui. Então, P1 é zero. P2 é zero, né? P3 é zero também. As três pressões são zero. Então vai sobrar o quê, pessoal? Vai sobrar o seguinte, vai sobrar aqui, ó. Apenas MV1, MV3 aqui, né? A saída aqui é 3 aqui, ó. 3 aqui. Saída se dá em 3 aqui. Ó, pessoal, aplicação na continuidade, pessoal, Q3 é 50 litros, né? Então, aqui, ó. Q3. Quem que é o Q3, pessoal? Q3. Opa. Q3 é igual a Q1 mais Q2, né? Tudo bem, pessoal? A vazão que sai em 3 é o Q1 mais Q2, tá bom? Tudo que entra, sai, né? Entra por 1 e por 2 sai por 3, né? Então, Q3 é igual a Q1 mais Q2 aqui. Bem? E, pessoal, como os tubos são iguais, né? Q1 igual a Q2, né? Q1 igual a Q2. E Q1 igual a Q2. Logo aqui, pessoal, então, Q3 .
igual a do 2Q1, né? Ou 2Q2. Porque é igual. Né? Logo então, pessoal, aqui. Então, se o Q3 é 50, né? 50 igual a 2 vezes Q1. 52Q1 aqui. Q1 é 25 litros aqui, ó. Então, Q1. 25 litros por segundo. Ok? Pessoal, agora vamos determinar a velocidade, tá bom? Então, pela equação da vazão, né? Então, Q3 igual a Q3 a 3, equação da vazão, né? Vazão, velocidade vezes área. V3 a 3. V3 é 50 litros por segundo, né? Tem que passar para metros cúbicos, né? 50 litros é 50 vezes 10 a menos 3. 3 V3 vezes π. Três vezes π, diâmetro quadrado, 4, né? O diâmetro é 50 milímetros, né? 0,05 quadrado. Π ao quadrado sobre 4 aqui. Então, pessoal, quanto dá o V3 aqui, pessoal? Quanto dá o V3, pessoal? Faz a continha aí, pessoal. Ajuda aí. Vamos lá, o V3 dá quanto? Vamos lá, pessoal. Quanto dá o V3? Dá 25,46. 25,46 metros por segundo. 25,4. Metros por segundo aqui. Tudo bem? Né? Então, pessoal. Então, agora o V1, né? V1. Nem fazer conta, é metade, né? As áreas são iguais, né? 25, né? Se a vazão é metade, né? A velocidade é metade porque as seções são iguais, né? Dividir por 2 aqui. Dá 12,73. 12. 12,73. Ok?
A vazão em massa, ó, lembra vazão em massa, né? Então, vazão em massa. QM3 é Rho vezes Q3, né? Rho, massa específica, né? Vezes Q3 aqui. Então vai ficar, viu? 10 a terceira. A específica da água é sempre 1000, né? Kilogramas por metro cúbico. Vezes. A vazão é 50 litros, né? 50 vezes 10 a menos 3 aqui. Menos 3. 3. Então, M3. Igual a 50 quilogramas por segundo. Professor, Oi? libera o Bruno, por favor. Ah, tá bom aqui. Bruno aqui. A Vitória também, professor, por favor. O Bruno libera a Vitória. Ver se ela entra aqui. Me avisa quando ela entrar, porque por enquanto não apareceu aqui. Tá? Então, QM1. Acho que agora entra. Agora sim, agora entrou. QM1. É, ROQ1. 25. M1. 25 quilogramas por segundo. Tá? Aí a gente entrando aqui. Pessoal, aqui eu só fiz passo a passo, mas claro, né? Se a vazão é metade, a velocidade é metade, tá bom? Ok? Agora é só aplicar aqui na formulinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá, então. Aplicando a fórmula aqui, né? Aqui. Entra aqui, né? M, P1, M2. Temos duas entradas, né? Então faltou aqui, ó. Aqui, QM1, B1, mais QM2. Porque eu tenho duas entradas, 1 e 2, né? 2 menos QMV3 aqui.
substituir aqui na equação. Vai ficar QM1 25. Depois aqui. Então, QM1. Opa. QM1 aqui, né? Então, QM1. É 25. 25 vezes. Duas vezes, né? Vezes. Duas vezes aqui, ó. 25 vezes 25 vezes. Avião, pessoal, é 12,73. Opa. Vezes 12,73, pessoal, é isso? Então, né, pessoal? Tem que passar aqui para o eixo X, né? Tudo bem? Então, vezes cosseno, né? Vezes cosseno de 60. É 60 graus? Isso. Cosseno de 60. Professor, Oi. esse 2 seria da onde? Porque o 2 seria daqui, ó. Eles são iguais. Tudo bem? QM1 V1 é igual a QM2 V2. Então, é duas vezes que QM1 V1, tá bom? Aqui, ó. Ah, entendi. Ó, Obrigada. eu vou fazer aqui, ó. Igual, né? Então, ficaria aqui, ó. Duas vezes, né? Duas vezes. QM1 V1, tá bom? Pois. Pois. QM1. QM2. V1. Ó, V2. Tudo bem? Então, ficou duas vezes QM1, né? V1, né? Vezes, só que o V1 é cosseno, né? Vezes cosseno de 60 aqui, ó. Quanto que é o cosseno de 60, pessoal? Quanto que é? Menos QM3, 50 vezes V3, que é 25.
Quando dá, pessoal, aqui? Faça as continhas aí. Quanto que dá? Vamos lá, pessoal. Faça as continhas aí. Faça as contas. Dá menos. Deixa eu ver aqui na calculadora. 954,75? 900 e 54,75. menos 900 menos 954. 54,75. Só porque deu negativo aqui, pessoal. O que aconteceu aqui? Deu negativo, pessoal, porque a força é para frente aqui, tá bom? Aqui, ó. É contra o eixo. E claro, né, pessoal? Isso é óbvio, né? O barco vai para frente, né? Tudo bem? Então a força é. Se aqui é positivo, né? Então se é negativo, é que a força está nesse sentido aqui, né? Ou seja, leva o barco para frente, né? Isso que eu quero, né? O barco, ó, ele vai no instante da partida, né? Então o barco vai para frente, tá bom? E aí, pessoal? Novamente, pessoal, por que as pressões são nulas? Porque, ó, pressão é gama H, né? E o H é zero praticamente, né? Então, não tem, todas as pressões estão no mesmo plano, né? Então, P1 é zero, P2 é zero, P3 é zero. Então, tudo aqui sumiu aqui, ó. Só ficou a parcela do QM vezes V, tá bom? Por que eu somei os dois aqui? Porque eu tenho duas entradas aqui, ó. Ó, somei os dois aqui, ó. Porque eu tenho duas entradas. Entra por 1 e por 2. Então, ó, tenho duas entradas e uma saída. Bom? Que é QM3 aqui. Vou deixar uma coisa mais correta aqui, ó. QM3, V3 aqui. QM3, V3 aqui. Tudo bem? Tá? O Q3 é o Q1 mais Q2, né? E o Q1 igual a Q2, né? Então, Q3 é 2Q1. Então, o Q1 é a metade, né? Ok? Deixa eu aqui. Q2 aqui. Só alguma dúvida aqui no exercício aqui, pessoal? Uma dúvida aqui? Quem quiser copiar aqui, pessoal, a resolução aqui, ó. Beleza, pessoal. Então, vamos para a aula número 12 agora. Tudo bem? Vamos para a aula número 12 agora. Vou dar apenas uma introduzida aqui. A aula acaba às 7h25, então dá uma apressada aqui. Aqui a aula número 12 aqui. Pessoal, já está aqui disponível para vocês. Então, pessoal, aula número 12, né? Então, vamos para o assunto novo agora. Então, pessoal, eu vou... essa é a última matéria, tá bom? Aula 12, 13, 14. Aula 12, 13 e 14. Pessoal, nessas últimas 3 aulas, eu vou dar uma introduzida em transferência de calor, tá bom? Então, só para lembrar, pessoal, nossa disciplina chama fenômenos de transporte, né? O que são fenômenos de transporte? São os fenômenos associados ao transporte de energia, de calor e de massa, tá bom? Então, o transporte de energia, basicamente, é a mecânica dos fluidos, né? Então, muitos cursos, né, chamam essa disciplina de mecânica dos fluidos, ok? E temos aí um pouco de transferência de calor e transferência de massa, tá bom? Então, o pesado em fenômeno de transporte é a mecânica dos fluidos, mas não podemos
deixar de abordar pelo menos a introdução de transferência de calor, tá bom? Alguns cursos, né, tem a disciplina específica de transferência de calor, tá bom? Então, pessoal, que eu vou dar nessas últimas 3 aulas é uma introdução à transferência de calor, ok, pessoal? Todos estão vendo o material aqui, o arquivo, pessoal? Ok? Então, pessoal, com essa aula que eu encerrei agora, praticamente eu dei todo aquele livro lá de Mecânica dos Fluidos do Brunetti, tá bom? Só abordei o capítulo 10 e 11, né? Mas o resto eu consegui dar todo o conteúdo em FT1 e FT2. Ok, pessoal? Então vamos agora para alguns conceitos, né, de transferência de calor, né? Pessoal, o calor é uma forma de energia que se propaga, se transmite entre sistemas de energia térmica diferentes, né? De temperaturas diferentes, né? Então, quando houver uma interação térmica entre dois corpos, e estando eles em diferentes temperaturas, eu tenho essa transferência, né, de calor de um corpo para outro, tá bom? Essa energia transferida, ela é denominada de transferência de calor, que ela ocorre, né, de partículas mais energizadas, de maior temperatura, né, que estão com um nível de energia térmica maior, para as partículas que têm menos energia, né? Aliás, pessoal, toda forma de energia, né, energia mecânica, energia elétrica, qualquer forma de energia, você tem essa propagação do maior potencial energético para o menor potencial energético, né? Então, toda forma de energia flui do maior para o menor, tá bom? Então, a interação térmica entre esses sistemas, né, depende do meio que separa esses sistemas, que separa esses corpos, né? Então, basicamente, temos a condução, a convecção e a radiação. A condução, ela ocorre, né, quando o meio que separa, né, esses dois corpos, né, esses dois sistemas, é um meio sólido, tá bom? Embora também, pessoal, temos a convecção no meio fluido, mas a convecção é mais prevalente, né, em materiais sólidos. Então, o calor se propaga, né, de um maior potencial energético para um menor potencial energético, tá bom? Pessoal, os metais, além de ser bons condutores de eletricidade, né, eles são bons condutores de calor, tá bom? Então, o metal, né, se você não colocar nenhum um pano aqui, né, você vai queimar a mão, né? Então, existe, né, um cabinho de madeira, de plástico, né, para evitar essa propagação do calor, tá bom? E a transferência de calor por convecção, né? Então, ocorre mais, né, no meio fluido, né, em que essa transferência do calor ela é concomitantemente com a transferência de massa, de material, tá bom? Então, por exemplo, né, um refrigerador tem a parte mais fria, a superior, né? Então, o que acontece? O ar mais frio, ele tem uma massa específica maior, né? Assim, vulgarmente, o ar é mais denso, se é mais denso, é mais pesado. Então, esse ar frio, ele acaba descendo, empurrando o ar menos frio, né? Não vamos dizer que é um ar quente, né? Que é um refrigerador, né? O vermelhinho aqui seria um ar menos frio, né? Que é mais leve. Então, ele sobe, ao subir, ele perde temperatura, né? Ele é refrigerado mais ainda, fica mais pesado e desce. Então, temos esse movimento aqui, ó, esse transporte de material, né? Então, essa propagação do calor ocorre concomitantemente, né? Concomitantemente com o transporte de material, no caso o ar aqui, tá bom? E temos também o, a transferência de calor por radiação térmica, né? Então, a radiação térmica independe do meio que o separa, né? Então, pode ocorrer até sem meio, né? Pois é um fenômeno ondulatório, né? Então, o calor se propaga por ondas eletromagnéticas, né? Então, você está aqui a milhares e milhares de quilômetros, né, do Sol,
e recebe o sol, né? Sem o sol, né? O calor propaga até no vácuo, né? Um exemplo mais prático também, né? Quando você passa do lado de um forno, né? Ou até de um automóvel aí que está ligado ou desligado, ou que acabou de desligar o motor, você tem aquela sensação de calor chegando a você, né? Isso é decorrente aí a propagação do calor por radiação térmica, né? Então, qualquer corpo acima de 0 Kelvin, ela transmite, propaga e recebe calor, né? Tudo bem? Mas aqui a gente não vamos abordar radiação térmica. Vamos abordar apenas os efeitos combinados de condução e convecção, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de condução, né? Unidimensional, ou seja, vamos considerar apenas uma única dimensão em que o calor se propaga, tá bom? Bom, isso não é verdadeiro, né? Mas para facilitar o estudo do fenômeno, né? Então vamos admitir que essa propagação do calor ocorre apenas em uma única dimensão, tá bom? E em regime permanente, né? O que é esse bendito regime permanente que eu falo desde do semestre passado? O regime permanente é aquela condição em que as propriedades num ponto não variam com o tempo, né? Então permanecem inalteradas como fosse uma fotografia, tá bom? O que não é verdade também, ok? Mas é uma hipótese simplificadora, né? Para uma melhor compreensão do fenômeno, né? E, sobretudo, cálculos muito, mas muito menos complexos, tá bom? Então, sempre vamos considerar, então, escoamento, né? Propagação de calor, né? Sempre em uma única dimensão e também sempre em regime permanente, tá bom? É. Então, se você acha que o assunto é difícil, né? Seria muito mais difícil, né? Se estudássemos aí, né? Os escoamentos tridimensionais, né? Em regime variado, né? Então, seria bem muito mais, infinitivamente mais difícil, né? E até os cálculos também, né? Muito complexos que na graduação não é possível abordar isso, né? Nessa condição. Então, sempre, né? O escoamento em uma dimensão, né? Ou a propagação do calor agora, né? E em regime permanente, ou seja, né? Não há variação com o tempo, né? Então, pessoal, é a transferência de calor por meio de um material sólido, né? Que separa dois sistemas de níveis de energia diferentes, né? Energia térmica, temperatura, né? A temperatura é uma medida de energia térmica, ou seja, um corpo com maior temperatura indica que esse corpo tem uma energia térmica maior, tudo bem? Então, a temperatura mede o nível de energia, né, de um corpo, né? Energia térmica, né? A temperatura de cada ponto do sistema mantém-se com o tempo, né? Embora não sejam iguais em diferentes pontos, mas em um pontinho qualquer que você define, né? Pode passar um minuto, um segundo, uma hora, um dia, um mês, a temperatura é sempre a mesma, o que não é verdade, tá bom, pessoal? Mas para efeitos de simplificação aí do estudo, vamos considerar sempre que o regime é permanente, tá bom? Ainda falando em condução unidimensional em regime permanente, né? Vamos falar do coeficiente de condutividade térmica, casinho, né? O que é esse casinho? Todo material tem suas propriedades, né? Propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades químicas, propriedades físicas, tá bom? E então qualquer material tem suas propriedades que caracterizam esse material, né? Bem? Então, por exemplo, né, os metais, né? Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, tá bom? Então, pessoal, esse casinho é uma das propriedades do material, né? Uma propriedade aí térmica, né? E vamos admitir que esse casinho, né, essa propriedade, ela não varia, né? Nas direções x, y e z, né? Então, vamos considerar apenas, né, a questão unidimensional, tá bom? Então, pessoal, a unidade é watt dividido por metro vezes graus Celsius, né? Ou Kelvin, né, no sistema internacional. No sistema métrico, é quilocaloria por hora vezes metro vezes graus Celsius.
E no sistema britânico é BTU, né? Por hora, pés, graus Fahrenheit, tá bom? Então, essa é a unidade do casinho. Vamos lá. Então, resistência térmica de condução. Pessoal, estamos falando do estudo de propagação de calor, né? Então, o calor se propaga, né? É uma energia que se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? Essa propagação de energia, ela não é assim tão fácil, né? Ou seja, a energia ela tem resistência, né? A sua passagem, né? Assim como, por exemplo, né? Vou associar, fazer uma associação, né? Com uma comparação, né? Com eletricidade que vocês, né, já tiveram em física, né? E também o sistema de disciplina de eletricidade também esse semestre, né? Então, pessoal, a corrente elétrica, ao passar por um resistor, né, tem uma resistência à sua passagem, né? Então, o calor também, né? O calor também ele tem quando ele atravessa o material, tanto o material sólido como o material fluido, né? Ele tem uma resistência à passagem do calor, né? Então, por exemplo, né? Por isso que no frio, né? Utilizamos aí uma blusa, né? Ou seja, qual a função da blusa aqui, da vestimenta que utilizamos? Pessoal, não vão falar que a vestimenta ela esquenta. Isso não existe, né? A vestimenta só esquentaria se fosse uma vestimenta que tivesse alguma resistência elétrica, né? E fornecesse calor, né? E aquecesse. Mas não é o caso, pessoal. Toda vestimenta, né? Ela impede a passagem do calor para o meio, né? Ou seja, do calor do corpo para o meio, né? Então, quando você coloca uma blusa mais espessa, você dificulta, né? Essa propagação do calor, tá bom? E no verão você não coloca roupa, né? Uma vestimenta bem mais fininha, né? Para para que haja uma maior transferência de calor do corpo para o ambiente, tá bom? Então, nunca uma blusa, uma vestimenta vai esquentar, né? O que ela vai fazer, vai resistir que o calor do seu corpo passe para fora, né? Ok? Então, pessoal, todo material sólido, por ter uma condutividade térmica, né? Então, isso representa uma resistência à passagem do calor, tá bom? Bem? Então, resistência térmica de condução, né? É, indica, né, uma maior dificuldade do calor ser propagado, né? Então, quanto maior a resistência, né? Maior a resistência, menor o fluxo de calor, tá bom? E a unidade é graus Celsius por watt, né? Ou Kelvin por watt, no sistema internacional. No sistema métrico é graus Celsius vezes hora por quilocaloria. E no sistema britânico é graus Fahrenheit vezes hora por BTU, né? BTU é British Thermal Unit, tá bom? Olá, pessoal. Então, condução em regime permanente, equação do fluxo de calor, né? Então, a partir da lei de Fourier e aplicando as considerações para a simplificação, temos que o fluxo de calor, né? Tem uma bola em cima aqui, tá bom, pessoal? Faltou um pinguinho em cima, né? Menos ΔT sobre resistência, tá bom? ΔT é diferença de temperatura entre os dois corpos em que há essa propagação de calor de um corpo para o outro, né? Do corpo com maior energia, né? Com maior temperatura, para um corpo com menor temperatura, tá bom? Então, esse ΔT é sempre a temperatura menor menos a maior, tá bom? Isso aqui é questão de sinal, tá bom? De sinalzinho, né? Então, é o menor menos maior, né? Então, vai dar negativo, com negativo aqui da fórmula dá positivo, tá bom? E essa resistência é a resistência de condução, tá bom? Então, lembrando que o calor sempre ele propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Ok? Então, pessoal, a unidade do fluxo de calor é watt, né? No sistema internacional, no sistema métrico é quilocaloria por hora e no sistema britânico é BTU por hora, tá bom?
Então, esse R, pessoal, depende do material. Cada material tem uma resistência diferente, né? Porque cada material tem uma condutividade térmica diferente. Então, pessoal, esse casinho aqui, ó, ele influi na resistência térmica, tá bom? Bem? E a resistência térmica também depende da geometria do corpo, né? Cada corpo tem uma resistência, mesmo sendo constituído de um mesmo material, né? A resistência é diferente para diferentes geometrias, tá bom? Então, esse R depende do material e também da geometria, como é construído. Bem? Então, pessoal, para parede plana de bordos paralelos, né? Então, a resistência de condução, pessoal, esse R é resistência térmica, esse K é de condução, é espessura, dividido por K vezes A. O K é a condutividade térmica do material e a A é a seção transversal em que o fluxo de calor atravessa, tá bom? Então, para a parede plana de bordos paralelos. E temos também parede cilíndrica, né? Então, para a parede cilíndrica, a fórmula é 1 sobre 2πl, que é o comprimento, né, dessa parede, vezes o casinho, que é condutividade térmica, vezes ln, logaritmo natural, do diâmetro externo, dividido pelo diâmetro interno. Bem? Olá, pessoal. Assim como, né, as paredes, né, assim como as resistências térmicas, né, elas podem estar associadas, né? Então, num circuito elétrico temos aí diferentes resistores e capacitores, né? Podemos ter diferentes também, né, resistência, né? Então, imagina a parede aí da sua casa, né, do seu prédio, né? Ele é constituído por vários materiais, né? Você tem a pintura interna, tem o reboco, ou tem o gesso, né? Hoje em dia é gesso, né? Então, você tem a pintura, que é o material, né? Mesmo que seja uma espessura muito pequenininha, tinta, né? Só que é um material sólido, né? Quando ela seca, claro, né? Então, essa camada de tinta também resulta numa resistência à passagem do calor. Aí você tem a camada de gesso, né? Aí tem o reboco, né? Tem a parede de tijolo, né? E do lado de fora tem o reboco e tem, né, ou uma argamassa ou também o revestimento cerâmico, né? Então, estamos falando em 3, 4, 5 camadas de materiais diferentes, tá bom? Ok? Então, pessoal, estando as resistências em série, basta somar todas elas, né? Então, a resistência equivalente, né, é a soma de todas as resistências. Então, pessoal, vamos fazer uma analogia com o circuito elétrico, né? Então, pessoal, a corrente elétrica seria o fluxo de calor, tá bom? Seria análogo ao fluxo de calor. As resistências térmicas de condução seriam as resistências elétricas, né, dos resistores, né? E a diferença de temperatura entre os corpos seria a DDP, ok? Então, uma analogia, né, do circuito térmico com o circuito elétrico. Tá? Pessoal, as resistências, elas podem estar em série, mas também em paralelo, né? Então, aqui um exemplo aqui de resistência em paralelo aqui, né? Então, as resistências, posso ter um material aqui e outro material aqui. Lembrando, pessoal, assim como no circuito elétrico, né? No circuito em série, a corrente não se divide, né? Então, o fluxo de calor também não se divide numa associação em série de resistências térmicas, tá bom? E nesse caso aqui, temos resistência em paralelo, né? Então, aqui temos duas correntes, né? Ou, melhor dizendo, temos dois fluxos de calor, né? Então, pessoal, assim como aqui podemos encontrar uma resistência térmica equivalente, né? Aqui também podemos, né, encontrar a resistência térmica equivalente. Só lembrando, pessoal, que é da mesma forma que como calcula a resistência elétrica de circuito paralelo, né? Bem? Então, a, o inverso da equivalente, né, é igual ao somatório dos inversos
de cada resistência, né? E podemos ter também, né, pessoal, associação mista, né? Com parte, você pode calcular aqui, né? Uma resistência equivalente entre essas duas, e podemos ter mais outra em paralelo, mais algumas em séries também, né? Então, é aquela o mesmo modus operandi, né, que você utiliza no circuito elétrico, tá bom? Ok, pessoal? É o seguinte, pessoal, esse exercício aqui tem que fazer em casa, pessoal. O exercício 1 aqui, pessoal, eu vou resolver ele, vou deixar gravada a resolução, tá bom? Então, tente fazer o exercício 1 e 2, tudo bem? Ok? Só lembrando aqui, pessoal, aqui essas aspas é polegada, tá bom? Então, o que importa somente são as espessuras. Essa altura aqui não importa, tá bom, pessoal? Essa 12 polegadas não importa, tá bom? Ok? Então, tente fazer o exercício 1 e 2, que eu vou deixar a resolução gravada, tá bom? Tendo em vista aí, não vai dar tempo de eu resolver sequer um exercício, né? Então, tente fazer em casa, que eu vou deixar essa aula gravada, ok? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Então, eu farei a chamada agora. A chamada agora, pessoal. Professor, Pois não? o senhor já definiu a nota da P2? Acho que a gente tinha combinado. Eu queria aplicar na primeira semana de dezembro, mas vocês falaram que tem. Tem prova de cálculo numérico dia 8. Pode ser dia 8? Eu deixei pro dia 8, né? Acho que foi isso, era dia 1º. Deixei pro No dia dia 8. 1º a gente tem prova de cálculo numérico aí. Então, por esse motivo que a nossa prova vai ser no dia 8, tá bom? Ah, então fechou. Tá bom? Tá bom, obrigada, prof. É isso. Vamos lá, pessoal, chamada agora. Eu vou deixar a lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Mais para frente eu marco, acho que quinta-feira vocês têm uma janela, né? Embora essas aulas de reposição aí, a frequência foi muito baixa, né? Mas eu posso deixar, ou no sábado, sei lá, pessoal, vou dar uma aula aí de exercício para vocês, tá bom? Fora da aula normal, tá bom? Para ajudar aí um pouquinho aí, tá bom? Olha, pessoal, chamada aqui. Chamada aqui. Alana. Entrando agora aqui. Uma pessoa que não responder, responde por final, tá bom? Não atrapalhe aí a evolução da chamada, tá bom? Alana, não tá? Alessandra, tá? Presente. Alexandro, tá? Também tá. Presente. Alexandre. Andrei, tá? André Felipe, tá, né? Presente. Foi o primeiro a entrar, toda aula é o primeiro a entrar. O André Gavô também, acho que eu vi, tá aí, ó. Tô aqui, professor. Anselmo. Tô. Viu? Só passa a recado pra turma. Eu até amanhã cedo coloco a nota, tá bom? De Transcal, tá bom? Viu, André? Eu, professor, amanhã o senhor vai passar? Amanhã sem foto. Entre hoje à noite e amanhã eu já divulgo as notas de Transcal, tá bom? Combinado, então. Vou avisar agora. Obrigado. Avisa a turma que eu... Anselmo. Eu. Beleza. Bianca dos Anjos. Presente. Bruno Correia. Presente. Bruno Henrique. Presente. Viu, Bruno? Hoje a gente consegue falar sobre o TCC ainda hoje? Professor, estou sem o computador hoje. Pode ser amanhã? Tá bom. Tá bom, Bruno.
Carlos Eduardo. Opa! Beleza. Daniele. Presente. Danilo. Danilo, não tá? Enzo. Não tá? Fabiana. Presente. Fabrício. Presente. Fabrício tá aí? Presente. Você não falou nada na aula de hoje? Ficou quieto aí, Fabrício. Ah, eu ia perguntar, mas eu deixei pra lá, só. Fábio Batista. Fábio presente. Gabriel Batista. Presente. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Gabriel Veiga. Presente, professor. Gabriel Verderi. Presente. Gabriela Gomes. Gabriela Gomes. Tá aí, professor, tá aí. Tá aí. Gabriele. Gabriele. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Guilherme Gabriel. Presente. Guilherme Nascimento. Presente. Guilherme Rodrigues. Gustavo. Tá aí? Presente. Deu no chat. Iorana, Taína. Oi, prof. Igor. Presente, professor. Isabela. João Gabriel. Presente. João Pedro. Aí, João Pedro? Se não falar nada, fica com falta, pessoal. João Wagner. Eu. Júlia. Ela caiu, professor. Tá vendo até agora. Kailon. Presente. Kleber. Kleber, não veio. Kleuber. Não veio. Leandson. Não veio o Leandson hoje? Luan. Não veio. Lucas da Silva. Presente. Lucas da Silva Coelho. Presente. Lucas José. Tá aí. Maiker. Maiker, não tá? Marília. Presente. Monique Alencar. Presente. Monique Oliveira. Presente. Nefton. Deve estar no quartel, né, o Nefton? Paulo César. Presente. Pamela. Presente. Rafael. Presente. Rafael Alexandre. Ô, Rafael Alexandre, qual é a conexão, professor? Tá bom, Renato. Presente. O Mike respondeu no chat. Depois eu vejo. Renê tá aí? Acho que entrou. Presente. Rui Felipe. Rui tá no exército. Presente. Samir. Tá aí? Presente. Thaís. Presente. Vinícius Meirelles. Presente. E Vitória. Presente, professor. Tudo bem. Eles ficaram com falta por enquanto aqui, ó. Ô, professor, você Queria queria responder. Andrei. Alana não tá? Andrei, professor. Não, pessoal, aqui por ordem, aqui. Alana, tá aí, Alana? Não. Andrei? Aqui, professor. Andrei, beleza. Vamos lá. Danilo dos Santos. Não. Enzo. Presente. Opa. Gabriel Henrique. Não. Guilherme Azevedo, Guilherme Rodrigues. Respondeu no chat, professor Guilherme Rodrigues. Bom. João Pedro. Não. Kleber. Kleuber. Leandson. Luan. Maiker. Pronto, pessoal, então. Até semana, pessoal. Professor. O Mike respondeu no chat, professor. Valeu? Professor, Gabriel Damasceno está presente. Gabriel quem? Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, deixa eu procurar aqui. Beleza. E quem respondeu também? O Maiker, né? Então tira essa falta deles aí. Pessoal, tente fazer o exercício 1 e 2, tá bom? Eu vou gravar um vídeo, né?
explicando aí o exercício, ok, pessoal? Mas tente fazer primeiro, tá bom? Você vai postar quando o exercício? Até sexta-feira eu posso, pessoal. Até sexta-feira eu coloco. Professor, já aproveitando aí, já que está acabando, até no horário hoje, pô, aquele lance, aquela conversa que o frio não existe, professor. Estou perguntando isso porque uma vez o Sasaki comentou que tinha dúvida dessa afirmação. Do quê? Que afirmação? O frio não existe, que existe a ausência de calor. O frio não existe. É verdade, né? O que existe não uma ausência de calor, porque qualquer corpo acima de 0 Kelvin emite e recebe calor na forma radiante, né? Então, teoricamente, o frio não existe. O que existe é uma menor quantidade de calor, tá bom? Ok? Então, o frio realmente não existe. O que existe é uma menor quantidade de calor, tá bom? E uma blusa nunca vai esquentar. O que a blusa vai fazer, uma vestimenta, né? Ela vai reduzir o fluxo de calor, né? Por exemplo, as paredes do refrigerador, né? Não sei se já viram, né? Uma geladeira desmontada, né? Ela tem a folha interna da porta, tem a externa, né? E no meio tem uma lã de rocha, né? Então, isso é para evitar... O forno também, do fogão também, são várias camadas, né? Para quê? Para que, no caso do refrigerador, para que não entre calor, né? E no forno, para que não saia o calor, né? Não saia muito calor, né? Ok? E a nossa vestimenta também, né? A roupa que usamos, né? No frio, uma roupa mais espessa, né? É para que haja uma menor perda de calor do corpo para o meio. Perda de calor vai ocorrer, mas uma menor intensidade, tá bom? A construção, o EPS, o isopor, ele é o melhor para quente e para frio, né? Sim. Então, na construção civil, né? Sim, né? Hoje os prédios modernos, né? Os prédios modernos, né? Você tem que buscar a questão da acústica, né? Para que menor quantidade de ruído adentre no recinto, né? E também uma menor quantidade de calor entre também, menor insolação, né? Porque quanto maior insolação, você vai consumir mais energia, né, de ar-condicionado, né? Então, por quê? Você tem que remover essa carga térmica, né? Então, se você tiver um material que isole mais o ambiente, é melhor, né? Então, hoje os materiais estão muito mais modernos do que antigamente, e você tem aí materiais aí que diminuem, né, a entrada do calor, né, para dentro do edifício, né? E quanto menos calor, é menos potência com ar-condicionado, ok? Respondido aí, Fabrício? Obrigado, senhor. Essa lã de rocha aí, ela é mais econômico financeiramente ou uma coisa, professor? É muito caro? Hoje em dia tem até material até melhor, né? Mas a lã de rocha é um material que permite um bom isolamento, né? Então, quando falamos de isolamento, né? Mas o custo, professor, em comparação ao EPS? Acho que o EPS é melhor. Ele é melhor. Ele é mais moderno, né? Ele é mais atual. Obrigado, boa noite. Quando você faz um isolamento, né? Geralmente é concomitantemente, né, o térmico, o isolamento térmico e o acústico, tá bom? Então, pessoal, até semana, então. Então, faça o exercício. Obrigado, boa noite. Tá bom? Um abraço a todos. Até semana. Boa noite, professor. Boa noite.